Bem-vindo ao canal Manual do Alquimista Moderno. E nessa nova série de vídeos nós vamos abordar assuntos básicos ligados ao mundo do autoconhecimento e do ocultismo para você que busca transformações em sua vida. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre tentar definir, que é muito difícil, o que é tarô. Antes da gente começar a nossa jornada, tentar definir o que é tarô, eu quero dar um recado para vocês. No mundo do tarô é muito complicado, cara, porque é realmente um mundo, eu costumo falar que o mundo do tarô é um grande salão de cabeleireiros, né? Então as pessoas ali estão sempre querendo puxar a perna do outro. Infelizmente é assim, existe isso, com certeza. Você pode ter certeza, se você é um profissional de tarô, você pode ter certeza do que eu tô falando. E eu não tô aqui para ferir o ego de ninguém, cara. Então, se você tá vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você é tarólogo, se considera tarólogo, né? Tem um pouco de experiência, ou, né, esse vídeo também vai ajudar muita gente que não sabe nada sobre tarô, ou tem ideias pré-concebidas, está buscando uma leitura de tarô, mas antes de buscar uma leitura, quer compreender o que é tarô. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui são baseado em fatores históricos, tá? Pesquisa, e não vou ser muito viagem, tá? Vamos deixar a viagem de lado aqui, que eu acho que é muito importante a gente ter os dois pés no chão, tá? Ou melhor, um pé no chão, um pé no sonho, mas tem muita coerência realmente. Então vamos lá, vamos adentrar o mundo do tarô agora. Primeira pergunta, o tarô é um oráculo? Muita gente, 90% das pessoas vai falar que sim, mas não, cara. Sim e não, né? Talvez na definição popular do que temos como oráculo, talvez sim, tá bom? Mas a definição correta do que seja oráculo, o tarô não é oráculo, cara. É a resposta dada, tá, por uma deidade por meio de um sacerdote. Então, se você quer saber mais o que é um oráculo, eu sugiro que você vá pesquisar sobre mitologia grega, oráculo de Delfos, oráculo de Amon, oráculo de Zeus. E você vai compreender que o tarô não é oráculo. O tarô te dá caminhos. E há quem diga, porque na verdade a gente não sabe o que a palavra tarô significa, e há quem diga que a palavra tarô significa caminhos. E aí fica aqui o mistério para você. Tarô e baralho cigano são a mesma coisa? Não. Não e não. Tarô não é... primeira coisa, não existe tarô cigano. Cara, se você quer saber mais sobre isso, tem um post muito bom da Thaís Camargo no Grupo Tarológica. Se você ainda não faz parte do Grupo Tarológica, que é o maior grupo de estudos de tarô do Brasil, é muito bom. É um grupo bem centrado, no qual eu também sou moderador. No caso, a Thaís é administradora. Eu aconselho que você entre pro grupo se você está buscando compreender mais sobre tarô. E, cara, tarô é uma coisa, baralho cigano é outra. Inclusive, a origem, né, segundo alguns autores, a origem do baralho cigano foi por meio de um tarô, tá, que foge até um pouco do sistema de cartas, vamos dizer, das cartas padrões, né, que a gente tem hoje em dia, dos arcanos maiores e arcanos menores, que é um tarô chamado tarô de Eteia, que foi, na verdade, de um cabeleireiro que chamava Aliette. Eteia é, no caso, Aliette ao contrário, tá? E ele era um ocultista
que desenvolveu um tarô. Cara, eu não vou entrar aqui, não vou entrar em detalhes, tá legal? Mas é um tarô meio viagem, é um tarô bem interessante. E se você é um colecionador de tarô e quer saber mais, eu aconselho você comprar esse tarô, que é bem legal. E foi o tarô que deu origem ao Lenormand, inclusive, porque a Madame Lenormand, ela usava esse tarô para ler. Dizem alguns autores que ela usava, né? Eu não sei se há comprovação, nenhuma comprovação histórica sobre isso. E foi isso que deu ao que a gente conhece hoje como Lenormand, que muita gente chama de baralho cigano. O tarô tem a ver com religião, com espiritualidade? Não. O tarô não tem a ver com nenhuma religião. Primeiro a gente precisa separar espiritualidade de religião. Então eu gosto de falar que espiritualidade é um peixe no oceano, cara. E religião é um peixe no aquário. Religião, independente da sua religião, não estou querendo machucar ninguém aqui, nem ferir ninguém, toda religião ela tem crenças limitantes, tá? Mas não quero entrar nesse quesito. Então religião é uma coisa, espiritualidade é outra. No Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, tá? Mas no Brasil, assim como na América do Sul, cara, existe muito sincretismo. Então você vai ver muita gente que é ligada a religiões afro-brasileiras, ou algumas linhas espíritas aí que existem, sei lá, centenas, dezenas, que leem tarô, ou talvez outro oráculo, né? Ou esse outro oráculo junto com o tarô. E as pessoas podem confundir que tem alguma coisa a ver, mas, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nada impeça, tudo bem, nada impeça que a pessoa, cada um sabe de si, eu não faria, tá? Mas nada impeça que a pessoa trabalhe dessa maneira, então não tô aqui para machucar ninguém, né? Mas não tem nada a ver, em sua essência, o tarô não tem nada a ver e não precisa estar alinhado junto com nenhum tipo de religião. Agora, o tarô tem a ver com espiritualidade? Sim e não, cara, porque o tarô também é um instrumento de autoconhecimento. Ele tem vários usos que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Não só esse uso, digamos, para traçar caminhos e buscar autoconhecimento também, ou esse uso oracular, né? Que as pessoas costumam, né, juntar tudo numa coisa só e fazer uma leitura, que é uma leitura de autoconhecimento, de busca de caminhos, de oráculo ou divinatória, né? Inclusive, eu não aconselho você a usar o tarô para perguntas de sim ou não, ou perguntas realmente divinatórias. O tarô te dá caminhos, cara. Mas tarô e espiritualidade tem a ver? Sim e não. Vou falar para vocês que eu conheço, no caso, ateus que leem tarô, cara, e fazem uso do tarô, né? Como realmente um instrumento de autoconhecimento. Então, o correto é a gente não pegar e juntar o tarô ali com espiritualidade, com religião, que é a melhor maneira de a gente fazer uma leitura limpa. Mas nada impeça que você faça do jeito que você deseja, né? Acho que cada um tem a liberdade de fazer o que quer, cara. Seja livre, vai fazer o que quer, cara. Vai fazer o que você quer. E vamos supor que você acabou de cair de paraquedas aqui e não sabe nada sobre tarô, nunca fez uma leitura de tarô, e você, não acredito no tarô, né? Tem essa coisa, eu não acredito. Você não precisa acreditar em nada, cara. Para ler tarô, você não precisa acreditar em nada. Primeira coisa, você não precisa acreditar em nada nem no tarô. E não é um instrumento que você precisa crer nele, que você precisa louvar o tarô, né? Nada disso, cara, nada disso. Quem é tarólogo, inclusive, você pode ler com um pedaço de papel. Se você quiser escrever um pedaço de papel e falar que são minhas cartas, eu vou ler, entendeu? E é muito interessante que muitas vezes quando eu vou fazer uma leitura, né, muito tarólogo tem a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Na hora que eu vou fazer uma leitura, muitas vezes já sei até o que vai sair pro consulente, é uma coisa assim absurda, é uma sincronicidade. Justamente, cara, o tarô, ele funciona funciona por sincronicidade. Então, se você não tá ligado o que é sincronicidade, sabe aquele momento que você olha no relógio e tá 1h11 da tarde? Aí, passa o dia todo, você olha, o dia virou já, não tá de madrugada, e você olha no relógio e tá lá 1h11 da manhã, 111 novamente. Ou quando você começa a ver o mesmo número em vários lugares, se chama sincronicidade, cara. Sincronicidade está em... Você tá vendo esse vídeo aqui, cara, com certeza absoluta, 99,9% de chance de ser sincronicidade. Você tá vendo porque nada do universo é por acaso. E é assim que funciona o tarô. Se eu vou tirar uma carta para você, ou se você tá lendo uma carta para você, se você tá tirando ali, né, você tá começando, vamos supor que você é um estudante de tarô e tá aqui, ou se você é tarólogo, sei lá, não importa. E você vai e tira uma carta para você, ela funciona por sincronicidade, cara.
E todo momento no universo, tudo. E, cara, você não precisa acreditar em nada, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, cara. O universo, existe uma lei maior que rege o universo, que é essa lei que está tudo em sincronia, em perfeito movimento, é como se fosse, na verdade, uma grande dança cósmica. E tudo no universo está conectado. Então, olha só, fica aqui pra você já viu aquele filme, é meio tosco, mas assiste, cara, Efeito Borboleta, que se você tá aqui desse lado do universo assistindo esse vídeo, com certeza, cara, o simples ato de você clicar aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, sei lá, para assistir esse vídeo, você tá causando, cara, alguma coisa lá no outro lado do mundo. É todo momento a nossa reação tá causando uma outra reação. E assim que funciona o tarot também, cara. O efeito que o tarot tem que dar em você, a leitura ela vai causar uma ação em você e você vai agir, né? Logicamente, de acordo com a reação que você vai ter, você vai agir e a sua ação vai ter uma outra reação. E nisso existe todo um caminho que a ação e reação, né, vai acontecendo. E aí que existe a verdadeira mudança, a transformação na sua vida quando você faz uma leitura de tarô. Então, cara, muito cuidado. Você já entendeu uma coisa, né? Que tarô não tem nada a ver com superstição, e necessariamente não tem a ver com espiritualidade, tá? Então, se você vai num tarólogo, tá? E ele fala para você tarólogo ou num cartomante, e agora, se você é esse tipo de pessoa e está assistindo esse vídeo, você vai ficar magoado e você pode dar unlike e friend a mim, se você é meu amigo, mas você com certeza não é meu amigo, cara. Mas se você é algum tipo de tarólogo, ou se você foi num tarólogo, né, que o cara falou pra você que você tá com um espírito obsessor, com alguma coisa do tipo, cara, não. Tarô não, cara, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E outra parada, isso não rola, isso não existe. E se a pessoa falar pra você assim, você tem que me dar muito dinheiro, cara, porque eu vou ter que fazer uma magia pra você, cara, não, ninguém faz magia pros outros e ninguém tem que, não, digo, ninguém tem que cobrar pra fazer magia pros outros, pra fazer, desfazer coisa, pelo amor de Deus, gente, não vai cair nessa, né? Infelizmente, muita gente procura esse tipo de profissional quando tá se sentindo, tá mal, né, cara, tá mal mesmo. Tá muito vulnerável, assim, num momento muito vulnerável da vida e acaba caindo nesse papinho. Então, muito cuidado com isso, cara. E se você, assim, eu sou até meio pé atrás, cara. Se você vai num tarólogo e chega lá numa taróloga, que seja, numa cartomante, né? Muita gente chama cartomante em português. Mas você chega lá e a pessoa tá cheia de apetrecho e de caceta e tem ritual pra começar. E aquele papinho que vai abrir o tarô pra ver se o tarô pode responder pra você, que se o tarô tá fechado, não vai te responder, não vai poder ler e tal. Não, cara, não. Foge desse tipo de gente. E vamos definir de uma maneira concreta. Vamos sair um pouco do abstrato. Ser mais objetivo. O que é tarô? O tarô é um sistema de 78 cartas, ok? Então, um deck de tarô, um conjunto de cartas, tá? De tarô, precisa possuir 78 cartas, mas dessas 78 cartas, 22 cartas são os arcanos maiores e 56 cartas são os arcanos menores. Então, eu vou explicar já o que é arcano, o que é arcano maior, o que é arcano menor para vocês. Então, às vezes você vai numa loja, lá uma lojinha de produtos holísticos, esotéricos, ou numa livraria qualquer, ou numa banca de jornal, e você vê lá um oráculo, né? Sendo vendido como oráculo do tarô dos anjos, né? Oráculo tarô dos anjos, né? Umas coisas absurdas assim. E quando você vai ver, não é um tarô, cara. Pode ser considerado qualquer outra coisa, mas menos um tarô, porque o tarô precisa ter 78 cartas, 22 cartas são os arcanos maiores, 56 cartas são os arcanos menores. E o que é arcano? Arcano, cara, vem de arcanos e significa mistério, enigmático, né? E cada arcano ali, né, tarô, cada carta, né, cada imagem, o tarô, ele tem uma imagética muito forte, tá? A gente vai falar já sobre isso, sobre tarô e outras analogias. Mas o tarô ele tem um simbolismo muito forte, né? Que dentro desse simbolismo há vários mistérios, entre aspas, escondidos, no qual você precisa estudar bastante, cara. E tarô é estudo, e você vai continuar estudando a sua vida toda. E quanto mais você estuda tarô, se você realmente é um bom tarólogo, você vai perceber que quanto mais você estuda, menos você sabe, cara. E você também aprende, não só estudando, como também nas leituras, porque o tarô ele é baseado num sistema de observação. Eu não vou entrar
na questão, o que são os arcanos maiores, o que são os arcanos menores. A gente pode fazer isso em outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, cara. E se você realmente não entende nada de tarô, tá aqui de paraquedas, vai ficar um pouco complexo para você e eu vou acabar fundindo a sua cabeça. Mas os 22 arcanos maiores são o louco, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, o sumo sacerdote. Né? A papisa também pode ser chamada de alta sacerdotisa. Os enamorados, tá? Os amantes, mas os enamorados é mais bonitinho. O carro, ou a carruagem também você vai ver por aí. A força, não necessariamente nessa ordem, porque muitas vezes a força com a justiça vão estar invertidas, né? Mas no tarô do qual que eu gosto muito, que é o Rider-Waite, né? O tarô do Waite aí da Pamela Smith. A força, no caso, é a carta número 8 e... Bom, não vamos falar sobre isso também, vamos fudir a cabeça de vocês. A força, o eremita, a roda da fortuna... Depois a gente tem a justiça, o de pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre. Depois da torre, a carta número 17, nós temos a estrela, depois a lua, depois o sol, depois o julgamento, depois o mundo. O julgamento também que pode ser chamado de Aeon e o mundo também que pode ser chamado de universo, ok? Então, a gente tem os 22 arcanos maiores, né, que são cartas fortes, a gente pode dizer que são as principais cartas do tarô, né? E a gente tem as 56 cartas, são os arcanos menores, e os arcanos menores são divididos em 4 naipes. E a gente tem o naipe de paus, para começar. O naipe de paus representa a vontade, o agir, o espírito fazer, né? O elemento fogo, cara. Tem uma associação zodíaca, inclusive, com os signos aí do elemento fogo. Mas não vou falar de astrologia, não. Sou astrólogo, adoro falar de astrologia, mas não vou confundir a cabeça de vocês. A gente tem o naipe de copas, que representa as nossas emoções, o nosso inconsciente, os nossos sentimentos, o elemento água. E aí também tem uma afinidade zodíaca com signos do elemento água, né? Signos e planetas. Mas tudo bem. Então, assim, não vou ficar falando de... não posso me controlar, cara. Não consigo me controlar. A gente tem também o naipe... De quê? De espadas. Esse naipe é muito temido, cara. Muita gente tem medo, erroneamente. É um naipe bem interessante. Né? O elemento ar fala sobre a racionalidade, o pensar, né? O mental. Diferente do... É uma energia antagônica ao naipe de copas, que é o elemento água, no caso, né? Que o copas fala sobre as emoções, e no caso o ar vai falar sobre o racional. E a gente tem o naipe de ouros ou pentáculos, né, que fala sobre realmente o nosso lidar com a matéria. Erroneamente, muita gente acha que fala sobre dinheiro, mas não, cara, dinheiro é apenas um instrumento de troca, de câmbio que a gente convencionou aqui no sistema que a gente vive, na realidade que a gente vive, mas ela fala sobre o lidar com a matéria, o ser humano no lido com a matéria. E é isso, cara, o tarô fala sobre... É um reflexo, ele é um espelho da vida, do físico, do seu corpo físico, da sua alma, da sua consciência, do seu mental, do seu inconsciente, do seu agir a todo momento. O tarô, cara, ele tá em tudo, ele tá em todos os lugares. Eu costumo falar isso para os meus alunos. O tarô tá desde no momento que você acorda, que toma café da manhã, que você vai ao banheiro, faz suas necessidades, toma seu banho, faz sei lá o quê. Vai pro trabalho, ou não vai pro trabalho e fica em casa, vai, sei lá, coçar saco, ver TV. O tarô tá em tudo, cara, ele tá em todas as situações. Vai sempre existir uma carta do tarô que vai traçar uma analogia com aquele momento presente. E agora vamos falar sobre analogias. E para finalizar, agora a gente vai falar sobre analogias tarológicas. Gostaram disso? O sistema é muito bom. O que seria isso, né? O tarô, ele já possui um simbolismo muito forte, uma imagética muito forte, cara. E muita gente defende, né, que os puritanos aí do tarô, que inclusive querem tirar o tarô, desassociar o tarô no caso das ordens iniciáticas, né? É complicado isso. Mas eu acho que cada um deve respeitar o uso do tarô de cada um, né? Contanto que a gente não prejudique o próximo, né? E não passe, logicamente, informação errada do que o tarô vem a ser. Eu acho que a gente tem que respeitar sempre como o próximo usa o tarô e trabalha com o tarô. Então tem pessoas que são puritanas ali no tarô, vão trabalhar com o tarô de uma maneira mais pura possível. Né? O tarô na sua essência, usando tarôs ali clássicos, como o tarô de Marseille, por exemplo.
E as pessoas muitas vezes têm até uma maneira de ler, digamos, uma abordagem mais histórica, né? Vai ter gente que vai ter uma abordagem mais filosófica, vai ter gente que vai ter uma abordagem aí mais psicológica do tarô, também existe essa linha. Inclusive, o tarô é um instrumento de estudo dentro, já foi, né? Inclusive, já foi, vamos lá, já foi, dentro da psicologia analítica. Existe também analogias astrológicas, no qual eu trabalho com astrologia e faço minhas leituras de tarô junto com astrologia. E também existem as analogias cabalísticas e as analogias mágicas. E, cara, existem... É uma loucura realmente. Mas a gente tem que ter uma certa coerência, cara, porque historicamente a gente... Assim, há alguns, no caso, você tem um livro bem interessante para quem quer pesquisar, que é o livro do Robert Place, que acho que em português é Tarô e Alquimia, uma abordagem histórica. Vou botar uma fotinha aqui para vocês. É um livro bem legal, eu aconselho para quem está buscando saber mais sobre tarô, tem uma linguagem muito fácil, e fala justamente sobre tarô e alquimia, que fala que em sua essência o tarô ele sempre teve uma abordagem alquímica, né? E a alquimia, logicamente, está ligada à astrologia, está ligada à cabala. E tem gente que vai falar que não tá. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de coerência, né? Os próprios, assim, a gente pode ter... A própria história ela é falha, né? A história, ela qualquer processo de pesquisa histórico ele é baseado, né? Eu já fui acadêmico, então posso falar sobre isso. Ele é baseado num sistema de observação. Então vai vir um cara que vai colher ali, né, provas históricas, documentar documentos históricos, fazer uma documentação, uma catalogação, né, uma pesquisa, vai observar, né, todo um sistema de observação, mas vai chegar um outro cara que vai observar a mesma coisa, com outros olhos, vai buscar novos paralelos, vai traçar novos paralelos e novas analogias e vai descobrir mais coisas. Então, é muito complicado falar historicamente sobre o tarô. O que se sabe é que o tarô surgiu na Itália, ali por volta do século XIV, né? E muita gente, muitos autores falam que o tarô realmente ele não era usado como é usado hoje em dia, né? E o tarô tem vários usos, cara. Eu ainda nem falei, nossa, esse vídeo vai ficar gigante, cara. Esse vídeo era para ser um vídeo de 5 minutos, mas eu não consegui, cara. Eu tenho sérios problemas, assim, eu tô fazendo tudo da minha cabeça também. Mas tudo que vem na minha cabeça que eu tô tentando passar aqui para vocês. Mas as analogias que a gente tem aí hoje em dia astrológicas, né, a gente tem que ser bem coerente. Eu, como astrólogo, preciso falar que elas foram, na verdade, colocadas no tarô. E aí tem aquela galera doida que vai falar assim que o tarô surgiu no Egito, que o tarô ele tem a ver com os ciganos. Olha só, a única ligação que a gente sabe historicamente que o tarô tem com o Egito, historicamente, não viajadamente, né? Viajadamente é ótimo. É que o tarô, cara, ele foi levado para a Itália pelos mamelucos, né? Que eram os muçulmanos ali, um grupo de muçulmanos, não vou entrar nesse fator histórico não, mas que habitavam ali uma região do norte do Egito, se eu não me engano, no norte do Egito. Então, mas assim, não que ele tenha alguma coisa a ver realmente, né, com a cultura egípcia em sua essência, foi criada há 3.000, 4.000 anos atrás, como existem essas viagens aí, cara, a gente não pode afirmar nada sobre isso. Então, eu não vou afirmar nenhuma doideira aqui nesse momento, tá bom? E as analogias aí astrológicas, né, que a gente tem, que eu trabalho com as analogias astrológicas, as analogias cabalísticas, né, elas foram ao longo do tempo sendo colocadas no tarô, tá? Então, e foram aprimoradas também ao longo do tempo. Inclusive, isso é muito complexo. Tem gente que vai trabalhar com tarô usando o sistema de astrologia, no caso, clássica. Eu trabalho com o tarô usando um sistema de astrologia moderna. Então, e se você pegar assim, vários livros diferentes, né, autores, se você falar, teve uma visão aí do Papi, que as pessoas chamam de Papu, né? Do Oswald Wirth, ou sei lá, do Crowley, e você vai ver que, cara, são visões totalmente diferentes aí ligadas à astrologia. E, inclusive, visões cabalísticas e tal, né? Inclusive o próprio tarô, cara. Muita gente fala que não, mas o tarô do Waite da Pamela Smith, que é o Rider-Waite, ele tem sim, cara, uma simbologia ali, várias coisas ligadas à astrologia e à cabala. Inclusive o Waite era um grande cabalista, cara, e astrólogo. Inclusive ele tem vários livros nessa área. E se você trabalha com tarô,
como com astrologia, ou tarô com cabala, ou você é um puritano, cara, você quer trabalhar com tarô, só com tarô em sua essência ali, usando o próprio simbolismo das cartas, de um tarô clássico, por favor, né, cara? Se você faz isso, aconselho que você faça o que você deseja, cara. Mas sempre da melhor maneira possível, da maneira mais coerente possível, estude. Tarô é estudo, cara. Não existe isso que vai chegar uma entidade, do dia para a noite vai te ensinar a ler tarô, você vai ter um boom. Ah, eu leio tarô, existe muito isso, né? Eu leio tarô apenas por intuição, ou eu leio tarô por, sei lá, pela minha ideia da minha cabeça maluca. Não, cara, tarô é estudo. Eu estudo o tempo inteiro, estudo. E é isso, cara, é maçante. Tarô é realmente estudar. Existe, cara, se você é aquela pessoa que quer tirar o tarô da mão da galera das ordens iniciáticas, ou vice-versa, se você é de alguma ordem iniciática que quer tirar o tarô da mão da galera aí puritana e falar que não, cara, olha só, a gente tem que respeitar um ao outro. Existem várias linhagens dentro aí do estudo do tarô. E existe até a galera aí ligada à psicologia também, que a galera tem essa coisa toda da psicologia. Eu acho muito interessante, muito bacana também, né? Essa coisa de Jung, todo mundo, né, fala de Jung, mas ninguém entende sobre Jung, né, quase. Todo mundo agora é psicólogo, todo mundo agora é especialista, né? Como a gente vive o mundo hoje em dia, é terrível isso. E tá na moda falar de sombras. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a história do tarô, mas vou tentar fazer um vídeo que não fique um vídeo tão gigante, né? Uma coisa épica. Mas, cara, eu realmente não consigo. Porque eu até faço um roteiro, mas eu não consigo seguir meu roteiro, eu tenho sérios problemas. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho o que é tarô. Mas eu não falei uma coisa, cara, eu tenho que falar uma parada ainda, não posso acabar. E pra finalizar, cara, eu vou falar uma parada pra vocês. O uso do tarô como, no caso, oráculo, né, como instrumento, é um uso muito bom, né, cara, mas eu prefiro usar como uma busca de caminhos e um instrumento, e como um instrumento também de autoconhecimento. Existe muita coisa legal para você fazer com o tarô, cara. Você pode fazer reflexões com as cartas do tarô, você pode meditar com as cartas do tarô, você pode inclusive fazer magia, cara. Você pode usar as cartas de tarô aí como sigilo, cara. Se você sabia disso, é uma coisa muito interessante também. Você pode usar o tarô como um instrumento de autoconhecimento, e você pode também usar o tarô para responder perguntas, lógico, cara. Você pode usar o tarô para estudar, você pode usar o tarô como desbloqueio de criatividade, que muitos autores usam, cara. Inclusive Paulo Coelho já usou muito. Para quem curte Paulo Coelho, você fala, eu não curto Paulo Coelho. Cara, foda-se, eu acho Paulo Coelho muito maneiro, cara. Tá bom? Eu gosto, não tô nem aí. É foda, o cara é um alquimista de verdade, cara. O cara tem dinheiro pra caralho e vendeu muito livros, os livros dele são realmente muito bons, tem uma linguagem, mas não vou falar sobre isso agora, tudo bem. Então, cara, o tarô ele tem muitos usos. O tarô tem, sei lá, cara, dezenas de usos. Você pode criar seus próprios usos também com o tarô. Então, o tarô é uma coisa que está sempre crescendo, está sempre evoluindo. Então, o mais importante, cara, se você estuda tarô, não pare no tempo, não seja aquela pessoa chata que fica, não quero estudar tal coisa, cabala, não quero estudar astrologia e não vou fazer porque eu não quero, porque aí eu vou falar pra todo mundo que não tem nada a ver tarô com astrologia, tarô com cabala, tarô com não sei o que. Não faça isso, cara, por favor. Se você não quer, ok. Mas seja o melhor naquilo que você faz. E um beijo. Gente, eu uso tarô pra conversar com animais e trazer a cura cósmica quântica pras formigas.